E ó, vou aqui dar uma lida aqui, ó, em vocês, ó, a galera tá cornetando bastante. Getúlio Vieira da Silva falou é uma vergonha, 2-0 no primeiro tempo, e debocha do Bahia que vira, não entendi o restante. O Rogério não é treinador de equipe grande. Temos declarações para o Vitinho aqui, pessoal dizendo, Vitinho, te amo. Isso aqui é Flamengo, senhoras e senhores, diz o Mauro Felipe. Nós temos aqui, ó. Vou começar com ele aqui, JP Granete não vai estar com a gente, vai estar com a gente aqui, JP Granete. JP, eu queria que você primeiro desse uma análise aí do que você achou do conjunto de Flamengo 4, Bahia 3, hoje no Maracanã. Túlio, olha, não sei nem o que eu achei ainda, cara. Eu brinco sempre quando a gente faz, de repente, o resenha do dia seguinte, que a gente analisa com mais tranquilidade. Hoje foi um jogo que eu fiquei tenso desde o começo. Acredito que você, o Rafa também, a gente tenta passar a maior tranquilidade possível. Assim, porque o juiz tentou complicar. A expulsão do Gabigol, vi muita gente comentando, falando que o Gabigol estava errado. Olha, dava para evitar? Dava, mas não era para expulsar também. Só que o Flamengo foi na raça hoje, não foi na técnica, não deu certo. O Gerson, para mim, e o Bruno Henrique foram os dois melhores em campo, porque o Gerson jogou hoje, para mim, foi um absurdo. O cara destruiu ali no meio campo. Quando tem um a menos, a gente sabe que os jogadores de meio campo são obrigados a correr mais. E a única coisa que eu assim, não gostei, mais uma vez, foi o sistema defensivo. A gente tomou 3 gols em 14 minutos, o Túlio. Então, eu acho que nem com 1, nem com 2 a menos isso poderia ter acontecido, mas o que importa é que no final o Pedro entrou, mudou o jogo, fez um gol de peito e o passe dele pro gol do Vitinho foi coisa de louco, foi um absurdo. 4-3, jogo assim. O importante são os 3 pontos, mas eu acho que a forma que o Flamengo ganhou pode ajudar o Flamengo e dar um gás a mais para levantar o moral da equipe na sequência, já que o Flamengo agora tem 13 finais até fevereiro, onde a gente quer conquistar mais um título brasileiro, o 8º da nossa história, ô Túlio. O Matheus Coelho deu um superchat aqui que ele falou que o Gerson falou agora que o Mano chamou ele de negro. Eu não entendi muito, mas foi alguma parada de racismo, não sei. O JP vai ver aí pra gente. E temos aqui, ó, vamos ter hoje a companhia aqui do Rafa Penido. Rafa, aquela sua análise geral, né, desse jogo que deixou você... o gol do adversário, já falei aqui, o gol do adversário você não narra, né? Você dá só aquele gol... Registra. Só registra o gol, né? Mas gastou a garganta em 4 gols do Mengão, jogo de virada, jogo de emoção. Sua análise aí desse conjunto da partida de Flamengo 4, Bahia 3. É muito difícil fazer qualquer análise após um jogo desse, né, cara? Eu vou ficar com a última colocação do João, que é o tipo de vitória, né, que muda o panorama, que é uma descarga de emoção, né, de adrenalina tão grande que muda o astral do time mais pra frente, né? Que dá confiança. O Flamengo tomou 6 gols do Bahia no turno e no retorno. Mas são vitórias importantíssimas que o Flamengo conseguiu. Tanto um 5-3, aquele momento, uma goleada importantíssima, ainda com o Domi, uma bela atuação, em que pese os erros defensivos, as falhas individuais até do Gabriel Batista. E hoje, um 4-3 com 2 viradas, né? Fala, João. Não, desculpa até te interromper, porque o Gerson deu uma entrevista agora na saída de campo. Ele tem uma declaração muito séria que eu vou ler. Eu queria até, assim, a gente não gosta de ler declarações desse tipo, mas eu vou passar para a galera também ficar contextualizada. Ele falou assim: jogo muito difícil desde os 10 minutos do primeiro tempo. Perdemos um jogador muito importante, mas o time foi forte. Tomamos a virada, não desistimos e corremos atrás da vitória. Aí ele pulou para a segunda parte. Eu quero falar uma coisa. Tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola, o Ramires reclamou e eu fui falar com ele, que virou para mim e disse: cala a boca, negro. E o Mano Menezes também precisa aprender a respeitar as pessoas. Ou seja, uma declaração muito forte aí, que a gente, 2020, a gente luta tanto contra isso de preconceito. Um jogador estrangeiro vindo aqui no futebol brasileiro chamando isso. Eu acabei de elogiar o Gerson, a partida monstra dele, e ele deu essa declaração aí só pra gente não deixar passar batido, Rafa. O Ramires é um colombiano de 23 anos. Essa fala é de uma irresponsabilidade
que assim, eu não sei se ele acha que ele vive no futebol de antigamente, que não era televisionado, que as entrevistas eram diferentes, a sociedade era diferente. Tem coisa, né, que em 2020, quase 2021, é absolutamente inaceitável. São coisas inaceitáveis, o racismo está entre elas. A FIFA, a UEFA, a Conmebol, as confederações, os clubes, todos fazem um esforço para fazer campanhas anti-racismo, e o racismo é um negócio tão fora de moda, tão absurdo. E ele chega aqui no Brasil, que é um país que tem uma mácula histórica terrível, né? E dá uma dessa pra cima do Gerson, que, diga-se de passagem, é muito mais jogador que ele. Ele deve morrer de inveja do jogador que o Gerson é, no fundo, no fundo. Um desrespeito inacreditável. Túlio, vou passar a palavra pra você, mas assim, fica esse protesto, essa profunda indignação que eu tô sentindo nesse momento. Rafa, assim, é sempre triste, né, quando a gente vê casos desse tipo, porque, como é que eu vou explicar aqui? Cara, as pessoas são as pessoas, né, os seres humanos são seres humanos e todo mundo é igual, né, independente da cor, sabe? Eu acho que jamais dá pra você diferenciar o outro, querer diminuir, se achar superior. Isso é tão abjeto, né, é nojento, é tão tosco, é tão... né, cara, vergonhoso, é horrível, né, uma atitude dessa, e vindo de um clube, né, que o Bahia faz campanhas maravilhosas contra o racismo, campanhas maravilhosas, assim, lindas, de alto nível. O mínimo, porque esse babaca, esse idiota desse Ramires deveria ser preso, porque racismo é crime, entendeu? Esse idiota devia de ser preso. O Bahia, no mínimo, através de seu presidente, que faz um bom trabalho, diga-se por sinal, no Bahia, e principalmente nessa área social, deveria pedir desculpas ao Gerson. O mínimo. Túlio, pode falar, Jota. Tá no clube errado. O Bahia a gente acompanha, é um clube que luta pela causa e tudo, mostra que não sabe nada do futebol, realmente foi muito mal. E nem só isso, o JP, pegar somente esse contexto de que ele tá no clube errado. Ele tá no mundo errado, né? Ele tá no mundo errado. Não dá pra gente mais pegar e assim... não tô dizendo que você fez isso, mas querer conceber que um cara pegue e comente fosse em qualquer situação, entendeu? Tipo assim, mano, a gente tá no 2020, sabe? E aqui no Brasil tem uma particularidade porque, pô, a gente, né, cara, é um país de mistura pra caceta. E o nosso futebol sempre foi demarcado, principalmente a história do Flamengo, de grandes jogadores negros. O maior jogador da história do futebol mundial de todos os tempos é negro, é brasileiro, né? Então você tem esse lixo desse jogador do Bahia. O mínimo que a gente pode esperar do Bahia, que faz um trabalho maravilhoso, né, nessa questão também do racismo, né? Eu vejo vários torcedores rubro-negros sempre elogiando. Eu já elogiei também várias ações do Bahia. Deveria, no mínimo, pedir desculpas aí ao Gerson. E Nazário, qualquer reação do Gerson a esse comportamento racista do Ramires seria aceitável, porque você ouviu um negócio desse em campo, com sangue quente, você poderia ter qualquer reação. Então, parabéns ao Gerson, que teve uma postura exemplar, e aí abriu-se o microfone no pós-jogo e ele jogou no ventilador mesmo. Isso tem que ser discutido e tem que acabar, né? Acima de tudo, isso tem que acabar. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa. No momento em que ele, na hora do jogo, né, esse foi um jogo muito nervoso por parte do Flamengo. O Flamengo quase perdeu esse jogo, principalmente por seu nervosismo. Mas, exatamente no momento em que ele começou a apontar o dedo para o Ramires, me soou como um preconceito, ele ter sofrido um preconceito, porque a indignação dele ficou muito além da conta de um simples xingamento, de uma provocação. Ele é um cara experimentado, assim como outros jogadores no Flamengo, e a indignação dele estava muito latente, e isso me cheirou a sofrer um preconceito. E está aí a confirmação dele. É absolutamente inaceitável um imbecil desse vir para o Brasil e ter uma atitude dessa, ainda mais no Bahia, né? A Bahia, inclusive, tem uma população negra gigantesca que faz parte do nosso contexto. Todos nós somos, inclusive eu uso esse símbolo aqui, eu adoro esse símbolo aqui, porque a caveira, para você que não sabe, não é demonizando, é um símbolo demoníaco, não é nada. Isso aqui é para dizer que todos nós somos iguais. Preto, branco, gordo, amarelo, índio, estrangeiro, todos nós somos assim. Nós somos de carne e de osso. Só que esse idiota, assim como outras pessoas, nos fazem sentir vergonha
da raça humana por conta de atitudes como essa. É lamentável, eu concordo com vocês, acho que o Túlio fez uma colocação maravilhosa, até pelo trabalho que o presidente do Bahia, que nós aqui, inclusive, já elogiamos demais o trabalho dele, eu acho que cabe uma retratação diante de um fato tão lamentável que, mais uma vez, se repete diante do século XXI, com mais um panorama ridículo, uma atitude imbecil de um cara absolutamente fora do eixo, e que a provocação dentro do campo ela sempre existiu e sempre existirá. Você sempre vai tentar tirar a estabilidade psicológica do time adversário com uma cera, com uma provocação, uma puxadinha na camisa, um tapinha na orelha, aquela puxada, aquela cotovelada, mas jamais proferir uma frase idiota como esse imbecil acabou de provocar no jogo. Para mim, é um verme. E eu não tenho a menor pena de chamar um imbecil desse de verme, porque ter uma atitude dessa é lamentável. Todos concordamos demais com tudo que você falou. NASA, grande fenômeno, é repulsivo, repugnante. Vamos virar essa página. Esse tema não merece mais nenhum segundo da nossa atenção. Isso é uma questão de lei agora. Agora é ele que resolve isso com a justiça, além da justiça esportiva, imagino eu. Acho que o Gerson deve dar sequência a isso, o Flamengo também. O Bahia certamente vai se colocar. O próprio jogador vai precisar também ser ouvido e depois ser julgado. Muito bem, pessoal. Tocando aqui o nosso barco, mandar mais um giro aqui pra galera do chat. Um abraço pro Diego Carvalho, Preconceito Nunca. É isso aí, Diegão. O Freikus também falando com a gente. Rafael Benítez, esse Ramírez é um ameba. O José Firma Guiar, desculpa, retratação não, tem que haver punição. É verdade. O Lucas França, Gerson brabo demais, concordo. Lohana Pires concorda com o Nazário. E muito bem, essa galera toda... O Lucas França tá pedindo aqui, pedindo um salve aí, o Lucas França, te elogiando também. Pô, o Luquinhas é o cara. Luquinhas é brabíssimo, sempre interagindo aqui no Insta e tal. O cara é fera demais e vai ser comunicador também. O cara é do ramo. Manda bem. A Zilma Reis, parabéns Flamengo pela virada, né? A revirada rubro-negra. Olha, Túlio, teve uma virada sensacional que até o Pedro fez o gol na reta final, você lembra? 2-1 em cima do Goiás. Foi uma explosão do caramba também. O gol contra o Inter na reta final para empatar 2-2, outra explosão. Gols que saem aos 43 em diante, geralmente tem essa carga emocional, né? Essa descarga, essa emoção toda. Acho que, assim, tirando todo o contexto da partida, e acho que a gente depois fica para uma análise mais fria, mas é sempre legal, né? Você tem ali o jogo que você... Eu lembro ano passado, por exemplo, voltando a 2019, contra o Fortaleza, né? Um jogo duro e tal, o Flamengo no final, né? O Renier entrou, foi até quando ele fez o primeiro gol pelo profissional, e você cria uma emoção, e são jogos que vão marcando, né? Ainda mais no campeonato de pontos corridos, então o Flamengo sendo campeão, a gente vai lembrar desse jogo contra o Bahia, vou destacar aqui o Pedro, né? O passe do Pedro pro gol foi sacanagem, assim, uma pornografia alucinante, total, né, assim. Pedro joga demais. Impressionante, fez um gol de peito e deu um passe sensacional. Então, assim, realmente é momentos que marcam, né? É momentos que marcam. O legal quando tinha o lance do mata-mata, que além de você já ter um jogo que já é decisivo por si só, antes dele começar já é decisivo, quando você tem, tipo, o gol do Pet, né, em 2001, aquela coisa toda. O Angelim também, que acabou sendo o jogo, né, a final, porque o Flamengo precisava vencer de certa forma. São momentos que a gente, né, vai marcar e acaba se tornando especial, né, para a memória afetiva do torcedor, Rafa. Nazário, esse foi o jogo da campanha do Flamengo, né? A gente falou do jogo do Inter, teve um jogo do Palmeiras também. No Campeonato Brasileiro, essa foi a maior emoção que o Flamengo nos deu, essa virada em cima do Bahia? Olha, essa virada ela foi marcada por muitos momentos de tensões, né? Muita coisa. Na minha análise, algumas mexidas erradas do Rogério, mas, para mim, a peça fundamental hoje, né? Embora o Pedro tenha feito um gol, deu uma assistência maravilhosa, o Bruno Henrique fez um gol, deu uma assistência maravilhosa, mas o cara que chamou a responsabilidade, que apareceu, que carregou toda a indignação e conseguiu catalisar a indignação, o que ele sofreu com uma raça e colocou dentro de campo o personagem do jogo,
embora esses dois personagens foram importantíssimos, mas o Gerson hoje, na minha opinião, ele impulsionou e catalisou todo o turbilhão que aconteceu de negativo com o Flamengo, ele conseguiu catalisar para que o Flamengo saísse, submergisse e reagiu. Então, ele foi uma peça fundamental. Achei equivocadas algumas mexidas do Rogério Ceni, como quando, por exemplo, ele tirou o Isla e colocou o Vitinho. Eu achei que ele deveria ter colocado o Mateuzinho, porque naquela bola em que o João Gomes foi cruzar, se fosse o Isla ou o Mateuzinho, eu acho que ele acertaria o cruzamento. Mas, diante de todo o turbilhão que hoje apresentou o Flamengo, e eu quero fazer um registro aqui, que o Flamengo acabou comprando uma pilha errada desde o começo, ficou muito nervoso. E isso acabou revertendo contra o Flamengo. Acabou dando espaço, o meio ficou quase que um deserto e a gente tomou alguns gols bobos. Mas o Flamengo, como eu falei, através do Gerson, conseguiu catalisar e fez uma virada de raça. Foi uma virada de sangue, foi uma virada em que você viu que, em dado momento, os jogadores estavam com sangue nos olhos e aí reverteram o resultado. E isso dá uma moral para o time que eles começam a entender que, diante disso, o campeonato está mais próximo, só depende da aplicação deles. Porque hoje, se perde, a gente ia ficar muito distante, ia ser um balde de água fria. Mas hoje foi um jogo emblemático. Eu também acho, Nazário. Acho que foi um jogo emblemático, né? O Nazário hoje está gastando português. Turbilhão, catalisar, emblemático. Que isso? Vai ter que botar um tradutor aí. Caraca, o cara tá demais. Ô, Poeta Túlio, pro Nazário, o brabo do jogo foi o Gerson. Pra você. Olha, Pedro. Eu vou colocar o Bruno Henrique. Vou colocar o Bruno Henrique como brabo do jogo. Eu acho que ele foi muito importante. Acho que dava pra colocar também o Gerson, o Pedro. O Gerson conseguiu manter uma regularidade, né? Durante a partida inteira, apesar de ter uma hora que prendeu demais a bola, mas lutou o tempo inteiro. Mas o Bruno Henrique, né, na jogada até do gol de peito do Pedro, né, ele deu um passe ali pro Felipe Luiz, que sacanagem, né? Então, ou seja, o Bruno Henrique participou de 3 gols, né, dos 4 gols do Flamengo, fez uma grande partida, então eu vou colocar ele de brabo, mas, assim, não discordo de quem coloque o Gerson, ou até de quem coloque o Pedro também. O lance, eu acho que eu vou botar mas, o assim, Pedro, eu quero dar uma menção honrosa ao Vitinho, por favor, né? É mesmo? Eu avisei, Vitingol. entrei no grupo dos membros de madrugada, tinha a galera, o pessoal não participa, não sei o que, eu falei, vou logo polemizar. Peguei aquelas figurinhas, botei lá, o Gabigol com a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol, pode ver aí, 3 horas da manhã. Eram as 3 da manhã. Aí, 2 da manhã, sei lá, era 1h pouca da manhã. Botei lá, o pessoal, tá maluco, Túlio? Calma, não sei o quê, pum. O homem foi lá e fez o gol da virada. Aí, agora eu fui lá e botei, né? Botei de novo a plaquinha, o Vitinho. O Vitinho, não, a placa era o Gabigol escrito. Hoje tem gol do Vitinho, entendeu? Quero ver o que a Paulinha vai falar amanhã. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos todos acompanhar o resenha amanhã, 8 horas da noite, ao vivaço. E aí, a galera ficou zombando de mim. Túlio, tá de brincadeira, sacanagem, sei que, não sei o que lá. E aí, veio esse momento, a Lohana Pires até durante a nossa transmissão confirmou, né? Então vou dar uma menção honrosa pro Little Vitor. Muito bem, Little Vitor. Uma menção honrosa também, estão falando aqui, e eu vou lembrar o Brito, o Jailton Brito, Diego Alves, cara. Diego Alves também fez algumas defesas que realmente... Tomou 3, mas... Caraca, ele salvou as bolas ali que foram realmente muito importantes. Olha só, o Ronaldo Angelim, né, tweetou no seu Twitter oficial, evidentemente, tá na cara, a ordem é não deixar o Flamengo ser campeão. E tá explodindo, hein? Rapaz, o homem é legal que quando o cara se posiciona, né? Quando o cara tem opinião e não fica politicamente correto demais e tal, muito engessadão. Por isso que o Angelim é ídolo, né, Nazário? Ele vai e fala mesmo. Ele fala o que todo mundo acha. A arbitragem de hoje foi um negócio pífio, né, cara? É aquele detalhe, a gente hoje está vivendo uma situação em que, a exemplo do nosso querido árbitro, né? Ele, na minha opinião, ele tem que arbitrar jogo na igreja, a igreja católica, no convento, numa igreja evangélica, porque lá
as pessoas não xingam. Quando perde o gol, ai, amado, ai, perdeu, ai, querido, desculpa. E no futebol, querido, desde que mundo é mundo, meu irmão, o cara xinga quando perde, quando faz falta, quando toma bolada, quando toma soco. O cúmulo do ridículo, para mim, foi aquele lance do Felipe Luiz, em que o VAR chamou, e na minha humilde opinião, pelo menos o que a gente leu lá no passado, o VAR chama quando é um lance eminente de cartão vermelho. Aquilo ali foi para um cartão amarelo. E aí chama, até no lance, a gente vê que o Felipe Luiz, quando derruba, a mão esbarra e ele ainda pede desculpa. Ele pede desculpa e vai embora. E aí faz aquele papelão, chama, não sei o quê. Não é que não tenha que dar o cartão amarelo. Mas o VAR, em outros lances, não chama o árbitro para poder ver, para rever o lance e acionar um cartão amarelo. Na verdade, é quando é uma jogada muito forte e é passível de um cartão vermelho. Mas o que a gente viu hoje, eu não acredito em teoria da conspiração, etc., mas é ridículo. CBF, mais uma vez, é patético o quadro de árbitros que estão à frente do Campeonato Brasileiro. É patético. A gente tem um futebol que quase tudo é profissional, mas o árbitro não é um cara pago pura e exclusivamente para arbitrar o jogo de futebol. O cara é vendedor, gerente, não sei o quê, e nas horas vagas o cara vai dar uma corridinha, lê a cartilha e vai apitar o jogo do Campeonato Brasileiro. É o estereótipo do futebol brasileiro. É por isso que nas últimas, eu adoro falar isso, nas últimas 4 Copas do Mundo, a seleção brasileira poderosa, o Canarinho, foi eliminado 4 vezes por seleções europeias. Está aí o resultado. É isso, né, cara? Eu queria comentar sobre o Diego Alves, né? Eu vi muita gente criticando, e aí eu vou até deixar pra vocês também essa dúvida. Eu não acho que o Diego Alves foi o culpado nos gols que o Flamengo levou. Até aquele gol do Gilberto, em que ele... Aquele tiro de fora ali, aquilo foi um foguete. Né? Eu acho difícil de pegar. E agora só na outra encarnação que o Gilberto acerta uma bola daquela na veia. Oi, Nazário? Só na próxima encarnação que o Gilberto vai acertar uma bola daquela. Nunca mais vai acertar. Tanto que ele saiu até emocionado, falou: mano, nunca acertei um gol desses e tal, né? Porque realmente foi uma bola e o pessoal tava cornetando bastante, mas agarrou muito. E assim, bolas, jogadas, tiros a queima-roupa, né? Ali na cara do gol, e o Diego Alves agarrou demais. Eu assino embaixo, assim, do Nazário, de fazer essa menção ao Diego Alves. Foi importantíssimo na vitória de hoje. E é importantíssimo ter um goleiro como ele no elenco. Eu sempre falo isso. É importantíssimo ter. Vai ser maravilhoso pro Neneca, eu sempre falo. E, cara, é um show você ter um bom goleiro, a segurança que dá, ter um camisão de respeito. É muito justo mesmo. Penido, posso fazer só um registro aqui? Com certeza, só se for agora. Não é para alongar mais a patifaria, a canalice, a falta de tudo do idiota do Ramírez, mas a Bahia ocupa o 2º lugar no ranking nacional com 76,3% com negros e pardos. A Bahia, o estado o qual o time dele, né, que paga o saláriozinho dele, tem 76,3% de preto e pardo. Falou, imbecil? Pois é, cara, olha só. Pois é, a Salvador, a capital do estado, é conhecida como a Roma Negra, né? Então, é uma falta de respeito à cultura de um país que não é o dele, e é evidente, né? A todos os negros, e o Gerson é um cara que representa muito bem, enfim, é lamentável demais. Vamos tocar o nosso barco, né? Lembrando, né, que você olha para o resultado do jogo, né, Túlio? 4-3, fala, cara, o Flamengo tomou 3 gols em casa. Mas a verdade é que o jogo, né, tem vários fatores, vários acontecimentos que vão condicionando, né, a história do jogo e o que ele representa. O Gabigol foi expulso com o quê? 5 minutos de partida? Uns 7, 8 minutos. Da forma que foi, né? Sem nenhum motivo. Que gerou esse tweet aqui do Ronaldo Angelim e de toda a nação rubro-negra. Chamar os jogadores agora, desculpa interromper de novo, eu estava querendo falar isso antes, mas agora eu lembrei. Os jogadores agora, quando tiver esse cidadão em campo, tem que
fazer uma comunicação a lá Caio. Bananão, bobo, feio, chato. Aí não vai ser expulso. Eu sou obrigado a dizer, senhor Flávio Rodrigues de Souza, você é o quê, Túlio? Um cara de mamão. Olha, eu acho que eu tenho vários adjetivos impronunciáveis aqui na nossa Pro transmissão pro árbitro, né? Esse queridaço aí. Porque tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Da mãe dele. Tá de brincadeira, né? Uma atuação assim horrível. É aquilo que a gente falava na semana passada, né? Quando o juiz não aparece na partida, que a gente não tem que ficar comentando, lance ou outro, é porque o cara fez uma boa arbitragem tranquila. O juiz deixou correr solto desde o início. E esse lance da expulsão do Gabigol, eu acho que mudou a partida, porque ela tava caminhando pro Flamengo ter uma vitória segura. Não quero justificar, até eu vi aqui os comentários do James Leal Borges, que a gente não pode esquecer da atuação e tal, não quero justificar a atuação ruim. O Flamengo caiu, sentiu muito a expulsão do Gabigol, conseguiu equilibrar depois de um dado momento no segundo tempo, conseguiu equilibrar bem, tanto que fez até o segundo gol. Agora, não pode, a equipe também tem que saber lidar com esse tipo de pressão. O segundo tempo foi assim, né? O início, o Flamengo tomou 3 gols do Bahia em menos de 15 minutos. É, assim, surreal. Aí eu já falo assim, pô, foi culpa do Gabigol. Não foi, porque a equipe, de certa forma, no primeiro tempo, conseguiu ir bem com 10 jogadores, né? E não é motivo, a gente tem exemplos no próprio Flamengo que a gente com 10 jogadores, eu lembro logo aqui, até uma vitória recente, 2010, Flamengo 5, Fluminense 3, Gabigol e Wagner Love, lembra disso? Claro, Império do Amor, Império do Carioca, Amor, né? Pô... O Adriano. Adriano. Adriano, Gabigol e Wagner Love. O Gabiano, o Adriano. Wagner Ribeiro o Wagner Ribeiro. Imperador e Wagner Love, em que o Flamengo teve um jogador expulso, não lembro agora quem foi. Mas, pô, e justamente ter ficado com 10 foi determinante pra gente jogar muito bem, né? Mas, assim, o Flamengo sentiu, o juiz começou a mudar a cara da partida ali. Foi determinante pro resultado da partida, a expulsão do Gabigol, Rafa. É verdade, cara, é verdade. Então, esse é o registro do poeta Túlio, a Nação Rubro-Negra comentando aqui. Os comentários são os mais diversos possíveis. Lembrando que o Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, vai se pronunciar, vai se posicionar, certamente falar sobre arbitragem e sobre o caso de injúria racial que o Gerson levantou, comentou na saída do campo. Nesse momento, a bola ainda está rolando no Campeonato Brasileiro para outras partidas. O Fortaleza e o Ceará vão empatando o clássico local. Tem outro jogo também em andamento? Não, é logo mais Corinthians e Goiás amanhã, na verdade. É o jogo que vai fechar a rodada no Itaquerão, em São Paulo, na Neoquímica Arena, rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Nazário, olhando a tabela de classificação, vamos lá. O São Paulo tem 53 pontos em 26 jogos. O Flamengo tem 48 e 25. A vantagem agora do São Paulo para o Flamengo está em 5 pontos. Na próxima rodada, sabadão, Fortaleza e Flamengo no Castelão. São Paulo vai enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil no meio de semana e vem ao Rio de Janeiro pegar o Fluminense. O que tu acha que vai acontecer? Qual vai ser o roteiro aí dessa semana importantíssima para o Flamengo tentar encurtar ainda mais a distância? Eu acho que o Flamengo tem que primeiro, em primeiro lugar, antes de quando o Flamengo estava 2-0, estava tudo tranquilo. Quando tomou o primeiro gol, o Flamengo começou a perder para o seu estado de nervo. O Flamengo estava entrando na pilha, principalmente do Mano. E aí alguns jogadores começaram a ficar muito nervosos. E aí a gente perdeu o poder o poder que estava conseguindo segurar a onda. A gente virou o primeiro tempo com 2-0. E aí a coisa degringolou. Diante da próxima semana, eu não acredito que o Fluminense vá fazer aí uma grande partida, mas se morder aí um empate já é grande coisa, embora o São Paulo tenha compromisso durante a semana também, e isso acaba dando uma desgastada. E, por outro lado, o retrovisor do São Paulo já está aparecendo o urubu. Então, é uma coisa. Se a gente hoje perde, o São Paulo ia ficar mais relaxado em relação a isso. Então, a gente vai ter uma semana decisiva, uma semana agora para o Rogério poder acertar esses detalhes e a galera chegar. Agora é o momento do seguinte: terça-feira, a rapaziada se apresentar e falar, galera, a gente está no caminho certo. É isso. A gente conseguiu virar um jogo improvável. Diante das circunstâncias, a gente estava praticamente com 3 pontos indo embora pelo ralo. Mas a gente conseguiu virar. E diante disso, diante das dificuldades
O Flamengo tem plenas condições de assumir a liderança e ganhar o campeonato. Só depende do Flamengo. Temos um jogo a menos, temos aí uma expectativa de uma semana bastante interessante. Vamos jogar contra o Fortaleza lá, nenhum bicho-papão, mas eu acredito demais no Flamengo. Rogério Ceni, pelo amor de Deus, quando for mexer no time, não faz muita experiência não, querido. Tirou um lateral, bota outro lateral. Tirou o meia, bota alguém que pelo menos tem alguma noção de meia ali para poder ajudar. Não faz muita graça não, que a coisa pode sair do trilho. E aí, feijãozinho com arroz, com o time que a gente tem, plenas condições, falta muita estrada para acabar o campeonato. Plenas condições o Flamengo tem de morder esse caneco. Pois é, a impressão que dá, né, Túlio, é que às vezes a coisa não tem muita lógica, não tem muito nexo e às vezes o Flamengo consegue o resultado na base do vambora porra, vamos lá pra cima dele. É meio que assim, né? Cara? Você pega a substituição, ele tirou a Arrascaeta e botou o Pedro. Né? Já nesse momento, e o Everton Ribeiro mal. O Everton Ribeiro mal. Aí a gente não Exato. concordou porque você tinha um jogador que tava muito pior na partida, que era o Everton Ribeiro. Sim. Aí ele tirou o Isla, lateral direito, e colocou o Vitinho, que joga de ponta. Aí puxou o Gomes pra lateral direita. Puxou o Gomes pra lateral. O Gomes teve duas bolas, que uma que ele botou na trave e outra que ele recebeu, que ele não conseguiu, na verdade, dar prosseguimento na jogada, recebe sozinho. Que se fosse, até a produção falou, se fosse qualquer um dos laterais que o Flamengo tem hoje, mesmo que os reservas, teria feito o gol, tranquilamente, né? Aí você vem, aí ele tirou depois de muito tempo, o Everton Ribeiro colocou o Diego, né, que foi até ao mesmo tempo. Aí pra consertar, ele tirou o João Gomes e colocou o Mateuzinho, pra endireitar. Cara, pra que isso? Olha quantas alterações ele fez pra acertar o time. Tirou o lateral, botou o ponto, não sei o que. Depois no final ele tirou o lateral improvisado, que era o volante, pra colocar realmente... Pra que isso? Assim, qual o sentido do Rogério fazer isso? Não faz sentido nenhum, né? Aí tem que ir nisso. A gente vai na raça, a gente vai... Agora, uma coisa tem que... Eu não sei quem foi que comentou, não sei se foi o James Leal Boy, mas ele falou, cara, a gente não vai conseguir vencer todas as partidas assim. Infelizmente, né? É difícil. O desgaste... Na hora de você vá buscar uma virada de jogo, é muito maior, né? Você tem um desgaste, você tem um lado emocional, você tem tudo aquilo que você já vai buscar, vai gastar normalmente numa vitória, você gasta o dobro em jogos como esse, mesmo sendo o Bahia, que é um time tecnicamente inferior, dentro de campo, nas quatro linhas, até o Nazário sempre fala isso, é outra coisa, futebol é dentro de campo, e, cara, a gente vai se desgastando, né? E a gente aqui sofrendo, né, Rafa? Olha, o Flamengo gastou muita gente nesse ano de 2020. Eu e o Poeta Túlio já sofremos um bocado aqui. Nazário também. Negócio de doido. Então, uma das vitórias mais emocionantes do Mengão foi na raça, diz a produção. Levanta a plaquinha. Foi na raça, produção. Nazário! E agora? Flamengo Fortaleza, você disse que é tranquilinho, né? Como é que é, Túlio? Que o Mauro tava falando, é carne assada. Como é que é? É carne assada, Túlio? Ou é carne de qualidade? É carne premium. O Fortaleza hoje ocupa a 14ª colocação, né? Não é um filé, né, Nazário? Não é um filezinho. O Fortaleza, o Fortaleza agora é o seguinte, não é uma picanha. Nessa reta final, diante de tudo que está acontecendo, o Flamengo tem que partir para dentro e mostrar efetivamente, segurar a onda nos nervos. Alô, Braz, tá faltando um psicólogo aí pra rapaziada, hein? Se tá faltando, é isso aí. Contratar um psicólogo pra fazer uma sessão lá com a rapaziada, sentar naquele sofazinho, coisa e tal. Ele vai falar daqui a pouco. Hablar um pouquinho e partir pra dentro, sem experiência. Alô, Ceni, por favor, feijãozinho com arroz, querido, pra não complicar muito a guerra. E aí, meu amigo, é partir pra dentro pra gente conseguir. Não precisa a gente passar todo jogo, a gente tem 13 ainda pela frente, né? Não precisa passar por essa emoção toda. Pode ser menos, para a gente ficar mais tranquilo. E o desgaste, assim como o Túlio está falando, desgaste psicológico, o desgaste físico, né? A tensão, tudo isso acaba sugando mais energia de todos nós. O Flamengo acabou de quebra, né, por tabela, ajudando a turma lá da parte de baixo. Vasco, Botafogo e tal. Galera que tá no sufoco comemorou o Bahia não ter vencido. E, inclusive, um episódio super bacana, né, citando o rival, o Vasco fez um post agora se solidarizando com o atleta Gerson em mais um relato inaceitável de racismo em nosso futebol. Esse tipo de luta está acima de qualquer rivalidade, diz o perfil oficial do Vasco. Que seja apurado com rigor e não podemos tolerar esse tipo de atitude. É isso, né, Túlio?
Inclusive eu acho que o Flamengo ali, já que o Marcos Braz vai dar coletiva para poder falar sobre isso, deveria já fazer, junto com o Gerson, um boletim de ocorrência pro Ramires sair preso do Maracanã. Sair preso. Não Seria simbólico. Quando algo assim acontecer, vão parar os casos de racismo, né? Não dá mais pra tolerar esse tipo de coisa, né? Até, não lembro agora quem foi que falou assim, acho que foi o Urubu Rei. Como ser mais humanos? Acho que não tem como a gente ser mais humano, né? Eu acho que a gente simplesmente ser a gente, né, cara? E ver o outro principalmente quem né, como diz o poeta, cara, não falta amor, falta amar, né? As pessoas precisam amar, respeitar e amar. Você não precisa nem amar todo mundo, mas se você já respeitar, já é, grande passo para a humanidade. Não, e como diz, principalmente quem acredita em Deus, quem é religioso, que não é o meu caso, em nenhum das duas situações, que é aquilo, né? Que ame o próximo como a si mesmo, né? Então você tem que olhar o outro como fosse você, independente da cor, da condição social. A gente sabe que na maioria, né? Na maioria não, que muitas das vezes isso é uma minoria, né? Infelizmente lixos como esse Ramires são minorias, mas são minorias barulhentas, né? Que infelizmente fazem isso mesmo para poder diminuir o outro, né? Como se ele chama o Gerson, né, de negro, pra poder querer diminuir mesmo, tipo, como se ele fosse diferente. E não vai conseguir, Ele se acha superior, né, cara? Tipo isso assim, ridículo. O cara ter uma atitude dessa já é tão pequeno, tão baixo, já se demonstra assim... quando você tem necessidade de falar alguma coisa pra se mostrar superior ao outro, meu irmão, já perdeu. Já tá errado, né, Já cara? tá errado, Exatamente, cara. E parabenizar o Vasco, mais uma vez, quando teve o lance lá dos garotos juniores, colocaram o escudo do Flamengo na camisa. Isso é simbólico demais, E agora aí também se solidarizando com o Gerson, realmente a instituição Vasco da Gama aplaudindo aqui. Mandou bem nesse episódio. Fala aí, Nazário. Eu só queria falar aqui o seguinte, Túlio, essa parte que você falou de amar o outro como a si mesmo, né, é bonito e tal, só não consigo, quando eu olho o Simon, cara, eu não consigo amar o Simon como amigo. Aí não rola, aí não dá. E uma coisa também que eu acho que vale destacar, eu tô vendo o pessoal no Twitter aqui, inclusive quem quiser me seguir, @poetatúlio, Nazário que é Roberto Nazário, @Rafa_Penido, não é isso? É a mesma coisa do Instagram, o Rafa quiser seguir a gente. Coluna do Fla, sempre falo nos meus vídeos, né? @Coluna do Fla, o pessoal cobrando o posicionamento do Bahia, porque o Corinthians foi fazer uma brincadeira aqui de tom homofóbica, né? Na vitória contra o São Paulo. Sim, é verdade. E falaram, o São Paulo mesmo pegou lá a ação que o Corinthians tinha feito, né, contra a homofobia e colocou, isso é de vez em quando, não é todo dia, né, e é isso, né, não pode ser só quando, tem ação, hoje é dia da consciência negra, hoje é dia de não sei quem, então vamos ser conscientes. É ser consciente todo dia, né, igual quando eu falava muito isso pra minha mãe, né, eu te amo, não preciso esperar um dia especial pra poder dizer o quanto, né, a senhora é especial. Posso falar hoje. É tipo isso, né? Eu acho que é isso. Ainda mais nesse... É uma coisa que eu brigo muito, cara, esse mês, para mim, é o pior mês do ano. Por quê? Porque é o mês em que o espírito natalino começa a tocar todo mundo. Aí, quando chega em janeiro, o espírito vai embora. Aí, neguinho se mata de janeiro a novembro. Chega em dezembro, é Natal e tal. Então, eu acho isso uma hipocrisia. O tal do espírito natalino tem que tocar o ser humano de dezembro a dezembro, de janeiro a dezembro. É você ver um cara que está passando fome, é você tentar ajudar, é você não atrapalhar o próximo. O que, lamentavelmente, a gente vê é que durante 11 meses do ano, você vê um cara querendo arrebentar o outro. E quando chega em dezembro, encosta o espírito natalino nele e aí viva a hipocrisia. Então, eu, particularmente, acho que a gente precisa muito, 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 muito ainda para poder chegar num nível de evolução e o mundo, assim, vai ficar muito melhor. Mas vamos ter fé, né? Tem toda razão, é o dia a dia, né, cara? O VP jurídico do Flamengo se posicionou. Vamos lá, Túlio. Vou ler aqui para vocês, deixa eu botar aqui, ó. O Rodrigo Duns,
Ele é vice-presidente geral jurídico do Flamengo. Ele falou o seguinte: o jurídico do Flamengo está acompanhando de perto a questão da injúria racial ao Gerson e totalmente à disposição do atleta. Apesar dos pesares desse absurdo, parabéns ao time pela vitória heróica com 1 a menos, né? Realmente, e tá repercutindo bastante toda essa questão. Tem alguma coisa aqui também, alguma outra polêmica com o Mano que eu ainda não peguei, mas o que eu ia complementar até, para dizer o seguinte: você não precisa esperar o Natal para você ir lá pro seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, sua filha, e você dizer o quanto essa pessoa é importante para você, o quanto você a ama, entendeu? Chega lá e fala, né? Tipo, fala, eu te amo, eu gosto de você, porque como cantava Renato Russo, né? Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E é isso, cara. A vida é um sopro, assim, bizarro, né? É bizarro. E a gente não pode ser só solidário em tempos específicos. A gente tem que ser todo dia. Sei que às vezes é muito... Por exemplo, eu não consigo ser solidário a um cara como o Ramires. Apesar de dizer que tem que ser... Eu não consigo ser, mas deveria. Mas é um lixo, eu espero que ele pague na justiça. Eu até tuitei isso. Deveria o Flamengo, junto com o Gerson, fazer um boletim de ocorrência pra esse cara sair algemado e preso do Maracanã. Essa é a minha opinião. Muito bem, galera. Você que tá aí do outro lado, cola esse dedo no like, compartilha pra todo mundo nessa resenha rubro-negra. É muito lamentável a gente ter que dedicar tanto tempo ao nosso pós-jogo a isso, mas é um assunto da maior importância que se sobrepõe a tudo, né, galera? Voltando rapidamente a alguns números do jogo, Nazário, o Bahia teve mais posse de bola que o Flamengo, mas foi pouca coisa. O Bahia ficou quase que 80% do tempo de jogo com o jogador a mais e teve 52% de posse de bola, o Flamengo 48%. Finalizações, outro empate técnico, 16 para o Fla, 17 para o Bahia. Finalizações no gol, 5 para o Flamengo, 6 para o Bahia. Para fora, 5 do Fla, 2 do Bahia. Um festival de escanteios, poucos impedimentos, o Bahia fez muita falta. E é isso. Como é que você contaria essa história do jogo que para o VP jurídico geral do Flamengo, Rodrigo Dunche, foi heróico, Nazário? A palavra certa é essa, foi heróica, embora em outras oportunidades, até como o Túlio muito bem falou, o Flamengo, mesmo com -1, ele pelo menos conseguiu se encaixar melhor. E o Flamengo acabou ficando com espaço entre o meio-campo e a defesa. E nisso, o Bahia começou a jogar por dentro e achar esse espaço. Tanto é que saíram os 2 gols muito rapidamente. Com isso, o Flamengo deu espaço, perdeu o controle do jogo emocional, e aí a gente se viu diante de um drama. A gente viu um 3-2 em que ninguém esperava, né? Acho que nem o mais pessimista rubro-negro poderia imaginar que nós estaríamos no segundo tempo perdendo de 3-2 para o Bahia. Só que aí a história mostrou que na raça a gente acabou virando. Mas esse é um detalhe em que, vamos lembrar que o gol de empate saiu de uma lateral que o Gerson despretensiosamente tentou a bola lançando, né, para o Bruno Henrique, mas o zagueiro acabou colocando para escanteio. Não fosse isso, talvez não sairia o terceiro gol. E como a gente acabou perdendo esse espaço, hoje, lamentavelmente, os nossos 2 meias não funcionaram. O Arrascaeta, embora tenha jogado um pouco melhor que o Everton Ribeiro, saiu, na minha opinião, incorretamente, né? Para mim, aquela saída ali não deveria ser, para a entrada do Pedro não deveria ser o Arrascaeta, porque ele poderia ter produzido e produziu um pouco mais que o Everton Ribeiro. Então, quando você tem 2 meias que não estão conseguindo fazer a reposição e não estão conseguindo fechar como deveriam ali no meio, e o Gerson, em certos momentos, ficou muito sozinho, e aí ele assumiu essa responsabilidade e começou a se protagonizar dentro do campo. A gente acabou quase que perdendo o jogo devido a esse buraco que ficou ali por dentro. Mas o Flamengo acabou, felizmente, revertendo esse resultado. A gente precisa demais rever essa situação. O Flamengo perdeu o nosso ponto de referência na frente e acabou afrouxando demais ali o meio. E por dentro, o Bahia acabou conseguindo achar o caminho para virar o jogo. Sem dúvida, cara. O outro ponto positivo, né, no jogo de hoje, a gente tentando olhar positivamente,
é o Flamengo vencer no Maracanã, né, cara? Que agora, finalmente, o Flamengo tá fazendo valer o mando de campo, né? O gramado do Maracanã melhorou. Hoje a gente não falou em nenhum momento do gramado, parece estar num estado mais aceitável. E o Flamengo, se o campeonato fosse apenas de mandantes, o Flamengo seria o 6º colocado, que ainda é muito pouco, um índice muito ruim. São Paulo, Atlético, Inter, Grêmio e Fluminense, que também joga no Maracanã. Esses 5 times têm aproveitamentos superiores ao Flamengo. O Flamengo somou 25 pontos no Maracanã em 13 partidas disputadas aqui. Fora de casa, e é o caso do próximo jogo, sábado contra o Fortaleza, no Castelão, o Flamengo seria líder do campeonato. O Flamengo tem 23 pontos em 12, o São Paulo é o 2º melhor visitante. Então, como visitante, o Flamengo é aquele urubu brabão. Como mandante, ainda um pouco canarinho? Tímido. Não diria um canarinho. Um canarinho é o quê? É o último aqui, é o Botafogo. Botafogo, amigo, é um canarinho morto. É um pombo morto, né? O Botafogo é o pior mandante do campeonato. Parece que aqui, o segundo colocou aqui o Fox Sports Brasil, falou assim, ó, o Ramires falou, cala a boca, negro. Depois ali o Mano falou, agora você é vítima, né? Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Olha isso, olha o Mano Menezes. Querendo comparar um caso de racismo... Como assim Daniel Alves te atropelou? Não entendi. Mas mesmo considerar que tivesse atropelado, seria na bola, no jogo de futebol. O que isso tem a ver com um cara chamar o outro de negro, né? E assim, realmente é patético. O Mano não bate muito bem não, né, Túlio? Desde os tempos de Flamengo, o Mano é um cara meio esquisitão. O Mano é Sabe Deus como parou na seleção brasileira. Um patético, né? Infelizmente a gente vê um técnico que chegou à seleção brasileira, foi técnico da seleção brasileira. Porque se destacou no Corinthians, que era o time da época. Que sempre trabalhou com muitos jogadores, né? Jogadores, né, preto, branco, de todas as matizes brasileiras. Sim. E me manda uma dessa, né? Mano Menezes, você é um lixo como ser humano. É um lixo. De repente você pode ser um bom profissional pra alguns, mas você como ser humano deve ser um lixo. Deve ser difícil ser Mano Menezes. Deve ser difícil deitar no travesseiro e dormir, né? É lamentável. A Josiane Resistência, não sei se ela já era membro, se ela renovou, mas ela entrou aqui no Brabinho, membro do Clube do Coluna do Fla. Brabinha! Valeu, Josi! Os posicionamentos do Mano Menezes são no mínimo estranhos, né, Nazário? Exatamente. É uma pessoa que... deplorável, né? São figuras como essas que servem de exemplo para a gente seguir o caminho contrário. Mano Menezes, Ramires, são exemplos de que se ele for para a direita, aí você faz o seguinte, vai para a esquerda. Se ele for para a esquerda, você vai para a direita. Vai no caminho contrário, que é o certo. Lamentavelmente, não dá para seguir um verme como esses dois. E uma coisa que vale observar também, Rafa, é que o juiz, né, expulsou o Gabigol lá pelo palavrão que o Gabigol proferiu a ele. Em nenhum momento se importou, né? O Gerson ficou revoltado, bateu boca com o Ramires, bateu boca com o Mano Menezes. Em nenhum momento ele se preocupou, o juiz, em saber o que tinha ocorrido, né? Na questão do racismo. A gente vê com o juiz aquilo, né? Ele me xingou, eu vou punir. Mas se for com outro, ainda mais se for um caso tão baixo como esse, como essa questão do racismo, aí não tem problema, ele passa batido e acabou, né? Lamentável, mais uma vez, o senhor Flávio Rodrigues. O Flamengo, mais uma vez, né? Tantas vezes isso já aconteceu, o Flamengo tem que chegar na CBF, né? Respira fundo, tenha paciência, bota o dedo no nariz, né? Porque lá a coisa é complicada. E fala assim, dona CBF, encarecidamente o Clube de Regatas do Flamengo gostaria de pedir que árbitros paulistas, enquanto São Paulo estiver na briga pelo título, não apitem jogos do Flamengo. Nazário, é tão difícil a CBF atender o pedido desse, visto que ela atende aos pedidos do São Paulo, às demandas de outros clubes? O senhor Caboclo, ele me parece com problema de audição quando o interlocutor é o Flamengo. Quando são outros clubes, me parece que ele ouve bem. Mas, no caso do Flamengo, a audição dele parece que fica um tanto turva. Que nem a velha surda, né, da Praça Nossa, personagem. Exatamente. Né? Ele escuta direito, ele não escuta muito bem. A CBF, assim como representada pelo árbitro de hoje, nesse caso do Gerson, tem aquela clara filosofia do que filho meu é dependente químico, filho dos outros é maconheiro. Ou seja, ele foi ofendidinho, aí ele ficou nervosinho e expulsou. Mas no caso do Gerson, não foi com ele, então tá tranquilo.
Pois é. Diga lá, Túlio, outros clubes se manifestam em apoio ao Gerson. Foi o Botafogo, né, que colocou aqui, ó. O Botafogo reforça toda a luta por igualdade e apoia a apuração dos fatos envolvendo o atleta Gerson na partida entre Flamengo e Bahia. Racismo não, racismo nunca. E é isso. Eu acho que diversos clubes devem se posicionar, né, daqui pra frente. E realmente o caso está tomando uma repercussão muito grande. E o Bahia agora, na minha opinião, além de no mínimo, né, como instituição, pedir desculpas ao Gerson, se é um clube realmente aí comprometido com a luta da causa, deveria no mínimo afastar o Ramires. Eu acho que, inclusive, eu acho sensacional essa colocação sua. E enquanto não houver, por exemplo, está o jogo rolando, 12 minutos, 20 minutos, 30 minutos no primeiro tempo. Olha só, o cara me xingou de negro, de macaco, seja do que for. Para tudo, chama o VAR, pega todas as câmeras e faz a leitura labial do boneco. Fez, meu irmão, sai algemado. Na hora. Polícia entra no campo. E aí eu quero ver continuar essa palhaçada. É isso aí. Eu espero, né? Eu espero que não aconteça, mas a gente sabe que vai acontecer de novo. Porque as pessoas são assim. Então, na próxima vez, que a gente espera que não haja, mas deverá haver, que isso aconteça finalmente, numa atitude mais forte. Tem um posicionamento aqui do Marcos Braz, quer que leia? Claro, certamente o Bahia está investigando a situação e vai se posicionar. Eu tenho certeza, se isso não acontecer, vai ser um escândalo. Mas vamos ouvir antes o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ele falou aqui, ó, a gente está feliz pelo resultado esportivo, mas muito infeliz por um fato que ocorreu dentro do campo relatado pelo Gerson. A gente tem até dificuldade para falar. Ele sofreu uma ação de racismo dentro de campo, relatou isso para a imprensa e o Flamengo, como instituição centenária, vem se colocar à disposição do atleta, ao lado do atleta. E pede profunda apuração desse episódio que é infeliz, sempre foi infeliz, mas é contundente no mundo de hoje. O Flamengo, mais uma vez, está ao lado do atleta, com o atleta e pede uma profunda investigação sobre o relatado, sobre o depoimento do atleta, disse a Flá TV. Né? Aí tem aqui depois fala do que disse o Mano Menezes, esse lixo aí. Muito bem, a galera participa, a galera tem voz na transmissão, coluna do Fla. O Jailton Brito, Josi Resistência, concorda com o Nazário. Alzira B interagindo com o Poeta Túlio, concorda com ele também. O Vicente Fla falando Botafogo hipócrita. O Botafogo tem vários gols contras nesse sentido, mas agora mandou adentro, né? O Rogério Torres, Mengão é cruel, muito cruel. Januário de Oliveira aí, uma alusão a Januário de Oliveira, um grande ícone da narração esportiva. Lohana Pires tá na área também. Alzira B, volta Mengão malvadão. O James está na área também. James Leal Borges. Marcelo Lucci. O James comenta, em breve ele será demitido do Bahia, pode até ser depois dessa derrota, está fazendo um trabalho horroroso. Comenta aqui sobre o Mano. A gente tem essa possibilidade também do técnico do Bahia cair, né? Cair após essas atitudes vergonhosas que a gente acabou de relatar. Vicente Flá, gancho é o mínimo, tem que ser preso, concordo. Daniel Guedes, teve um caso nos anos 90, no estádio do Morumbi, em um jogo do São Paulo na Libertadores. Houve um caso de racismo durante o jogo e um delegado que estava no estádio deu ordem de prisão para o jogador. É verdade. Eu não me lembrava desse ocorrido aí. Eu lembro de uma situação dessa, assim. Mas já aconteceu o jogador sair preso de campo, aconteceram vários absurdos dentro do futebol, né? No futebol carioca, o Castor de Andrade, enfim. No futebol lá, tu vai pra Arábia Saudita, as histórias que os jogadores que jogaram lá contam, né? Relatos, assim, como é que é o nome? O Sheik mandou tal coisa, se não acontecer vai dar AM, o fulano de tal vai desaparecer, etc. Barbaridades acontecem, mas eu espero ver nos dias atuais um caso de prisão ao vivo e a cores para o próximo racista que pintar no futebol brasileiro. Tem coisas que não dá mais pra aturar, né, Rafa? Tipo, não dá. É igual essa, às vezes, né, eu também pensava, que besteira sobre essas questões de provocações com cunhos homofóbicos, né? A questão do espaço da mulher dentro do futebol. Tudo isso hoje, igual quando teve a questão do Robinho com o Santos. Mas ele não é condenado ainda, vamos... Não, cara, não.
O Santos não pode pegar um jogador que está sendo acusado do que ele estava sendo acusado, não vou nem usar a palavra aqui pra gente não ser, o vídeo não ser excluído do YouTube, não sofrer restrição, mas um clube contratar o cara, não pode. Espera então, já que você quer contratar o jogador, espera chegar a transitar em julgado. E ele já foi agora condenado em segunda instância também. Dificilmente não vai ser condenado, pode não ser preso. E a mesma coisa a gente vai, a questão, né, dos LGBTs. O Flamengo já teve uma torcida que foi, o Nazário deve lembrar até melhor, a Flaguei, que ela foi expulsa pelas nossas organizadas da arquibancada, né? Exato. Então, assim, hoje não há mais espaço pra isso, assim como o racismo é inadmissível. Eu lembro uma vez que aconteceu com o Tinga, né, cara? São situações, assim... Daniel Alves, Neymar, Mbappé, Neymar, e nunca dá nada. Agora teve a questão na Liga dos Campeões. Os jogadores se negaram a continuar a partida das duas equipes, né? E assim, realmente... Assim, é profundamente lamentável, e o pior disso, né, vai ter todo o movimento de repudiar essa situação toda que aconteceu, tanto, né, do Ramires como do Mano Menezes, mas não vai dar em nada. E enquanto não der em nada, enquanto não tiver uma sanção, ou até mesmo para a instituição, né, infelizmente, como o Rafa falou, esse não vai ser a última vez que vai acontecer, vai voltar a acontecer. Entendeu? E a gente tem que, sim, repudiar, mas tem que começar a punir também esse tipo de coisa. E tem mais, né? E também você pegar e, cara, ver alguém fazendo alguma coisa, essa questão de ser homofóbico, questão de pegar, diminuir a mulher, né? Essa coisa toda, repreender pessoas assim. Acho que não é melhor nem estar perto, né, Rafa? É melhor se distanciar desse tipo de gente. E se, eventualmente, você que tá aí do outro lado discorda, fala assim, que frescura isso aí, cara. O James Leal Bosch não vamos brigar, mas infelizmente você precisa passar por um trabalho de autorreflexão e de mudança de postura no dia a dia. Às vezes pode ser difícil você tirar alguns preconceitos que você tem tão firmes, aí, tão concretizados aí no teu caráter, na tua índole, mas precisa fazer esse exercício no dia a dia para mudar isso aos poucos, e já tá mudando, né? A verdade é que a sociedade já tá mudando num sentido bacana. Fala aí, Túlio. Não, o James Leal Bosch falou que foi no jogo do São Paulo e Quilmes, na Libertadores de 2005, o zagueiro De Sabato agrediu verbalmente com injúrias raciais o atacante Grafite, né, que saiu preso, né? Teve toda essa situação, realmente houve uma comoção muito grande, eu lembro muito desse caso, e a raiva que eu senti naquele momento é o mesmo de hoje, né, desse Ramires aí. É isso. Então, queremos ouvir mais o Gerson também. Ele pode se posicionar, ele pode se engajar no que ele quiser. Se não quiser também, tudo certo. Uma situação super chata aí que passou o nosso grande volante, camisa 8 do Mengão. O Gelton Brito perguntando pra você, Nazário. Nazário, Túlio e Rafa. Vamos deixar o Nazário que foi o primeiro citado. Tiramos o Vitinho da barca? Tira o Vitinho da barca depois desse gol, né? Ele tá agarrado no timão ainda pra mim. Ele tá segurando o timão por enquanto. Ele tá querendo pular, é isso? Ele tá querendo pular, mas ele tá com as duas mãozinhas no timão ainda. Entendi. É isso, Túlio? Olha, como é que eu vou colocar? O cara, beleza, o cara entrou, fez o gol, tá até lendo aqui com o Rogério Ceni, falou que se o Vitinho não fosse um jogador explosivo, ele não teria chegado naquela bola. Mas eu primeiro quero avaliar quando acabar a temporada. Que a gente vai vendo as opções. Exatamente. Né, pra gente poder ter uma opinião melhor construída. Por exemplo... Avisa pro Rogério que se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães. Exato. Ó, e temos mais um posicionamento aqui do vice-jurídico do Flamengo. Vamos. Ele falou aqui, ó, além de apoiar falou no Twitter, além de apoiar o Gerson na esfera criminal, o Flamengo representará ao STJD contra o atleta que ofendeu racialmente o Gerson, assim como fará contra o Mano Menezes, que apoiou a ofensa racial e chamou de malandragem. Temos que banir o racismo da nossa sociedade. Agora vamos ver se o STJD, né? O STJD absolveu o Felipe Luiz, né? O Felipe Melo, desculpa. O cara deu uma chave de braço, né? Queria punir o Bruno Henrique por uma falta que não foi intencional. Ele machucou até o jogador do Goiás, mas não foi intencional. O lance do goleiro do São Paulo, nada. Nada, né? Nada. Então, assim, vamos ver. STJD cria vergonha na cara e eu quero ver o que vocês farão
com essas denúncias de racismo. Estamos falando de racismo que o Flamengo fará junto ao Ramires e ao senhor Mano Menezes. É muito triste essa falta de credibilidade das grandes instituições, não só do futebol, mas do país. É um negócio, assim, inacreditável. Que o cenário que a gente tá vivendo hoje é um negócio, assim, de doido mesmo. Galera, interagindo bastante, a gente gosta muito do teu comentário aqui no chat. Arthur Barbosa, nome de craque histórico, né, o maior de todos, o Zicão. Lohana Pires está com a gente, Josi Resistência também, Alzira B, Rafa Penida, torcida do Bahia e sua grande maioria são negras com representatividade e consciência. Esse Ramires não joga mais pelo Bahia, pode crer. Eu concordo, imagino que isso vai acontecer sim. O Vicente fala, multa de R$1 pro Palmeiras, coisa de doido. Aí impacta as finanças. R$1 pro Palmeiras foi no lance da cadeira, né? Exato. Que o Palmeiras pagou R$1 lá no jogo do Allianz Parque. Pois é. Sono de moleque, acorda de novo daqui a 10 jogos. Cornetada braba do Vicente Flá pra variar. James Leal, Azira B, Jailton Brito, Rogério Torres, falando aqui que o Botafogo e o Vasco nem aparecem na tabela do Coluna do Fla. A tabela do Coluna do Fla, né, vai até o Sport. Não dá pra abrir mais que isso. E sendo generoso. Eu acho que a produção tinha que deixar só os 10 primeiros colocados, na minha opinião. Suando, fez força. Não deu. Que não precisa nem aparecer o Sport, que por favor, né? Pois é, cara. E o Gelton Brito, Túlio, o STJD só tem a intenção de punir os jogadores do Flamengo. Tá aí. Galera, vai começar uma super semana aqui do Coluna do Fla. Ao meio-dia, notícias ao vivo com o timaço, toda a galera da redação do Coluna do Fla bombando, interagindo. João Granete, Letícia Marques, enfim, o timaço todo do canal no Notícias do Fla e também no Resenha ao vivo a partir das 8, né? A partir das 8. Então nem precisa do sininho ativado. É bom ativar, né? Pra não dar um mole. Mas fica ligado, meio-dia e 8 da noite. O Coluna do Fla foi lá e fez... Você recebe. Faz o quê? Você recebe. Nazário, como é que chega aí no teu celular a notificação do Coluna do Fla? Tá tudo certo? O sininho tá funcionando aí? Tá, aqui vai... O sininho tá funcionando, Túlio. O meu dá aquela tremida, vai. Parece um pombo louco. É isso. O do JP é diferente. Como é que é? JP. Ai, meu Deus do céu. O JP, será que o JP hoje saiu aí? Será que foi pro restaurante o JP? Não sei, né? O JP tá sendo o homem dos contatinhos, né? Tava suando mais que pano de cuscuz, parceiro. Rapaz. Suando mais que pano de cuscuz. Eu vou mandar pro Nazário agora o vídeo do JP. Depois você vê, Nazário. Aí você comenta ao longo da semana o mole histórico de João Granete no último resenha, penúltimo resenha. Então, poeta Túlio, tem mais alguma novidade aí? Você que tá aí, né, fuxicando tudo, tá aí revirando Twitter, redes sociais, Flamengo, grupos de WhatsApp, só gente importante, fala comigo. O Renan Moura, né, que teve até participação no resenha já. Grande cara, um abraço pro Renan. Da Rádio Globo. Ele botou aqui, em contato com o procurador do STJD, Ronaldo Botelho, irá analisar as imagens da injúria racial praticada por Ramires contra o Gerson. O colombiano pode ser enquadrado no artigo 243-G, com suspensão de 5 a 10 partidas, né? E aqui ele colocou o artigo ali explicando, mas o cara faz uma coisa dessa, pega de 5 a 10 partidas e sai até no lucro, né? Sai até no lucro. Muito bem. Roberto Nazário, seu destaque final, sempre bom estar contigo, parceiro. Valeu, Fenômeno! Tamo junto e misturado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Túlio. JP, que nesse momento deve... Não vou falar onde ele está, que vai complicar a vida dele. Anderson Cavalcante, nosso querido produtor, nosso maestro, nosso mestre, e a galera que está junto. Tá bajulando muito, hein? Tá querendo alguma coisa, hein, Túlio? Que eu tenho um negocinho para pedir para ele. Moleque! Alô, Anderson, tamo junto. Tá estranho. Rapaziada, tamo misturado de norte a sul, de leste a oeste, seguindo na toada, estamos no caminho certo. Agora é concentrar, descansar, focar, que esse título nós vamos arrancar com certeza absoluta. Tamo junto e misturado, Flamengo até morrer. Muito bem, tamo junto e misturado. Poeta Túlio, é tudo nosso, nada deles, né? É isso, tudo nosso, nada deles. Agradecer demais, né? Mais uma transmissão sensacional. Aqui a produção mandando bem demais do Anderson Martins. Também tá Aliás, querendo. Anderson Cavalcante. Eu sempre misturo Anderson Martins e chamo o Leandro Cavalcante. Pode isso. Se fosse que tivesse lá na resenha, eu tinha levado um vapo. Então, ó, a produção do Anderson Cavalcante, Rafa Penido sempre mandando bem demais.
o nosso querido JP, Nazário também, fenômeno demais. E essa galera, né, cara? Pô, essa galera aqui que tá sempre com a gente, todos os dias praticamente. Vicente Flá, a Josi Resistência, Alzira B, Lohana, Jailton Brito, ele botou, pô, já vai terminar. É, meu amigo, já vão. Mas amanhã ele tá de volta, é meio-dia, né? É bom quando termina com gostinho de quero mais, claro, que a galera que fica... é pra bater saudade, né? Pra bater aquela saudade. Amanhã, meio-dia, tem o Notícias e à noite a gente tá voando, trazendo aquelas análises mais tranquilas da partida, né? Aí vai ser celular, né? Assim, ó, nós. Ok, valeu Fenômeno, valeu Poeta Nação Rubro-Negra, vocês são outro patamar. Hoje deu Mengão, foi heróico, foi na raça, no amor, na paixão, tua glória é lutar até qualquer momento, né? E confira as redes sociais do Coluna, @Coluna do Fla, as nossas também, segue lá, Poeta Túlio, Nazário, produção, jogador perdido, e vamos que vamos pra cima deles, isso é Mengão. No Coluna do Fla, você sabe tudo e mais um pouco de Mengão. Aquele abraço!